Ponto de reforço. Faça um cronograma de maneira que você possa praticar a visualização criativa regularmente. A prática de visualização à noite é mais eficaz se realizada na cama, mas verifique antes as suas condições de sono. É possível combinar palavras proferidas com a respiração rítmica para auxiliar na visualização criativa. Ao inspirar, visualize a imagem. Ao prender a respiração, contemple a imagem. Ao expirar, diga afirmando aquilo que está visualizando. Escolha uma música para o seu desejo. Mude a letra, se for o caso, e tenha sempre em mente a canção e o seu desejo. Pontos de estudo. Existem 4 níveis na existência humana. O eu superior, a chama divina, da qual dificilmente somos conscientes, a consciência racional, responsável pelo bem-estar do eu inferior, a natureza instintiva emocional, da qual temos consciência sempre que ela se expressa através da emoção, mas que fica a maior parte do tempo mergulhada nos níveis inconscientes inferiores, o corpo físico, incluindo o cérebro, os sentidos e o sistema nervoso. Existem 4 níveis correspondentes ao universo externo. 1. O mundo divino, no qual o eu superior atua. 2. O mundo intelectual, no qual a consciência racional atua. 3. O mundo astral, no qual a natureza instintiva emocional atua. 4. O mundo material, no qual o corpo físico atua. Nós, humanos, existimos e atuamos em todos os níveis do universo, embora nossa mente consciente atue num âmbito muito restrito, porque estamos agindo, na verdade, em níveis onde não possuímos consciência pessoal. Para agirmos em unidade, sem os fatores inibidores, precisamos ganhar o apoio dos níveis inconscientes. Cada nível pode atuar no nível imediatamente superior ou inferior a si. Quanto mais alto o nível em que conseguirmos atuar, tanto mais duradouros serão os seus efeitos. Preencher o seu eu com luz é experimentar o início do contato com o eu superior. O fluxo de sustentação da vida. Esse capítulo é extremamente importante. Na verdade, cada capítulo deste livro é importante, mas à medida em que você for lendo este, compreendendo e dirigindo, você será capaz de ver muito mais nas coisas em todas as partes do livro. Simultaneamente, você conseguirá entender melhor este capítulo, porque já sabe do que tratam os capítulos 1, 2, 3 e 4. Através da visualização criativa, você poderá obter, possuir ou alcançar tudo aquilo que você deseja na vida. Da mesma forma, todos que, com ou sem conhecimento, aplicarem em suas vidas os princípios que damos aqui. Então, perguntamos: de onde vem a plenitude? De que maneira? E com que direito a reivindicamos? É preciso que você compreenda e tenha calma mental para isso. As respostas para essas perguntas. Por quê? Quanto melhor você conseguir entender os princípios, tanto mais facilmente você conseguirá visualizar as suas operações, e assim eles trabalharão melhor para você. E também porque quaisquer dúvidas em sua mente servirão apenas como um peso maior no outro lado da balança, atuando contra a sua operação eficiente. E nós não desejamos nenhum, nem mesmo os pesos mais leves. Você, na qualidade de ser humano, existe em 4 níveis simultaneamente. Existe o seu eu superior, sua natureza puramente espiritual, que é divina em sua essência, a chama divina, mas sobre a qual a maioria de nós não tem consciência a nível de vida cotidiana. O inconsciente superior, a mente intuitiva, as faculdades superiores,
que, entretanto, está presente em cada um de nós. Existe a consciência racional, que deveria ser receptiva a quaisquer indícios conscientes do eu superior, mas que, por causa daquele, precisa ser ativamente responsável pelo bem-estar de todo o eu inferior. Existe a natureza instintual, emocional, da qual você tem consciência sempre que ela se expressa através da emoção, mas que, por outro lado, está profundamente arraigada no inconsciente inferior, que atua também em companhia dos nervos involuntários. E, finalmente, o corpo físico, do qual o cérebro, os órgãos dos sentidos e o sistema nervoso fazem parte. O universo externo é também concebido como tendo sido feito dos 4 níveis, que correspondem aos 4 níveis em um ser humano. Obviamente, se existirem quaisquer outros níveis do universo externo, uma vez que estamos limitados à percepção humana sobre o assunto, não teremos condições de identificá-los. Há o mundo divino, o mundo de Deus, dentro do qual a nossa natureza mais elevada sente-se em casa. Há um mundo intelectual, dentro do qual nossa natureza racional e intelectual sente-se em casa. Há um mundo astral, dentro do qual a nossa natureza instintiva e emocional sente-se em casa. E, finalmente, o mundo material, dentro do qual o nosso corpo físico sente-se em casa. Portanto, você, ou qualquer outra pessoa, possui uma existência que se estende através de cada nível do universo, mesmo que a sua mente consciente tenha apenas uma pequena percepção do próprio universo. Isso demonstra imediatamente a grande importância de se ter a cooperação dos níveis inconscientes em suas atividades. Isso propicia a você condições de operar em níveis sobre os quais você não tem consciência pessoal, da mesma maneira que os cientistas captam e recebem informações e amostras por meio de instrumentos de outros planetas, ou mesmo das profundezas do oceano. Embora os cientistas não possam ter naquele momento as sensações de ver, ouvir, escavar ou recolher as amostras no momento em que aqueles instrumentos executam a tarefa. Entretanto, em nossas atividades, os instrumentos são uma parte viva em nós. Nos tornamos conscientes a respeito deles, à medida em que o nosso desenvolvimento interior continua gradualmente. Será de extrema importância. Na verdade, será a parte mais importante do nosso desenvolvimento. Para podermos compreender como a visualização criativa funciona, todavia precisamos considerar alguns fatos dos mistérios da tradição, que abrangem o universo externo inclusive. Cada um dos níveis do indivíduo pode interagir com o seu nível correspondente ao universo externo. Podemos escavar em nosso jardim material. As nossas emoções despertam a luz astral. Mentalmente, podemos agir no mundo intelectual. Se conseguirmos entrar em contato com a chama divina dentro de nós, então estaremos em contato com a mente divina. Cada nível do universo pode atuar sobre ou com o nível imediatamente acima ou abaixo dele. Esses níveis não são, na realidade, separados por limites visíveis. Para se ter uma noção do que estamos tentando dizer, imagine um riacho correndo sobre a terra. Acima da terra sólida, há a lama, depois a água turva e depois a água clara. Na água da superfície, existem muitas borbulhas de ar. Acima delas, há o ar respingado da água, que se movimenta, e em seguida mais acima o ar puro. O mundo mental emana do mundo divino e é receptivo a ele. Também age sobre e influencia o mundo astral. O mundo astral emana do mundo mental, mas também recebe vibrações do mundo material. O mundo material emana do mundo astral
e é diretamente influenciado por ele. Assim sendo, temos condições de, com relativa facilidade, criar impulsos e imagens e implantá-las no mundo astral. Pelo poder da mente e da concentração, poderemos causar esses impulsos e essas imagens no mundo astral, para se fundirem com o poder do mundo mental. À medida em que esse poder permanece como parte do mundo mental, os nossos impulsos e imagens possuem agora a sua contraparte num nível puramente mental. Não podemos provocar diretamente qualquer ação a partir do mundo divino, pelo menos não até nos iniciarmos no misticismo e nos tornarmos taumaturgos ou milagreiros. Entretanto, se agirmos corretamente, poderemos criar um canal através do qual o poder divino pode atuar no mundo mental. E sabemos que se este canal for congênito e estiver correto, ou seja, arquetípico, ele não será recusado. E assim, se os contatos forem contínuos, esta ação terá naturalmente suas consequências no mundo astral, porque o mundo mental é causal ao astral, o que, por sua vez, provocará consequências no mundo material. Mas, uma vez que somos capazes de implantar impulsos e imagens no mundo astral, não podemos, então, simplesmente depender desses impulsos e dessas imagens, sem que precisemos agir adiante, para projetarmos de novo e causar as mudanças que desejamos no mundo material? Sim, de fato, a visualização criativa pode, em alguns casos, funcionar dessa maneira, mas os resultados no mundo material quase sempre serão de caráter transitórios e inconsistentes. Quanto mais elevado o nível no qual colocarmos em movimento uma ação desejada, tanto mais certos e permanentes seus efeitos serão. Os místicos medievais já sabiam disso. Todas as mudanças postas em movimento apenas no nível astral eram refutadas por aqueles sábios como obra de quem não tinha conhecimento suficiente para acionar níveis mais elevados, ou então que por razões morais não se atreviam a fazê-lo. Davam o nome de glamour a esses efeitos transitórios e fracos, resultado de operações de nível astral. Atualmente, essa palavra tem outra conotação. Entretanto, ainda define um efeito, uma atração, cujas causas físicas instintivas ou emocionais consistem das metas dos mundos material e astral. Assim, é muito importante que você saiba como trazer para os programas de sua visualização criativa aqueles níveis mais elevados que farão com que os resultados sejam duradouros e confiáveis. B. Compreenda a técnica da visualização criativa de forma a não hesitar, não ter reservas, nem remorso ou sensação de culpa que venham a comprometer e até mesmo impedir suas tentativas de contatar aqueles níveis mais elevados. Todo o restante deste livro é devotado aos aspectos de como fazer as várias práticas da visualização criativa. Entretanto, neste momento, iremos lidar com a ética. Já vimos como todos os níveis do universo interagem e de como estão, sem dúvida, interligados e unidos. Não existe nenhuma linha divisória concreta entre espírito e matéria, pela simples razão de que nesse esquema de coisas não existem quase linhas divisórias. Até mesmo no Equador, existe um breve período desde o início até a completa aparição do Sol no horizonte, ou seu desaparecimento sob o mesmo. Uma espécie de crepúsculo breve, atenuando a mudança entre dia e noite. Existem mamíferos anfíbios em muitas regiões, assim como existem plantas com aparência animal e vice-versa. Poderíamos continuar
a descrever centenas de exemplos, uma vez que o tema é fascinante, mas o certo é que limites ou fronteiras não existem. Todas as partes do mundo e do universo são interligadas num todo, da mesma forma que o homem, do ponto mais elevado de seu espírito até o dedo do pé de seu corpo físico, é um indivíduo único. Pode-se estar emocionalmente deprimido e ter-se um processo mental colorido por uma dor física, ao mesmo tempo em que uma doença séria pode ser superada pela alegria espiritual, pela confiança, pela força, seja do indivíduo propriamente dito ou de outra pessoa, pois entre um indivíduo e outro também não existem limites rígidos. Os físicos de hoje em dia estão nos dizendo aquilo que os místicos sempre souberam, que tudo o que existe, até mesmo a matéria mais densa, consiste apenas de energia. E o que é energia? Felizmente, a definição encontrada nos dicionários é suficiente, ou seja, força ou atividade, ou habilidade para exercer força ou atividade. A questão é: você se caracteriza pela habilidade de exercer força, poder ou atividade, e isso você faz a vida inteira, mesmo que seja só por respirar ou pelo fluxo incessante de atividade mental. E você vive num mundo que espiritual e materialmente tem a mesma característica. Até mesmo um pedaço de chumbo ou de vidro é formado de átomos, os quais, com seus componentes, estão em intenso estado de atividade. Então, de que valeria dizer, assim como muitos nos dizem, que deveríamos usar apenas os poderes de nosso plano físico para obtermos coisas materiais, guardando nossos poderes espirituais para conseguirmos coisas espirituais? De qualquer maneira, para realizar um trabalho físico eficientemente, precisaremos de todas as nossas faculdades mentais, enquanto que para o trabalho mental precisaremos não só de toda a energia, como também de uma dieta e de repouso, a quantidade certa para ambos os casos. E nesse caso, novamente, a pessoa é uma unidade única. A questão, para muitas pessoas, será consequência da extração de certas passagens do Novo Testamento de seu contexto, tentando fazer daquelas palavras uma regra para a vida. Tomar as palavras fora do contexto é uma forma injusta para se tratar qualquer livro, especialmente o Novo Testamento. Na verdade, a existência dos 4 evangelhos sugere o equilíbrio dos componentes. Nossa primeira exigência, se tomarmos em conta essa passagem, será colocarmos o Novo Testamento como um todo no contexto, levando em conta o tipo de público a quem ele foi dirigido inicialmente. Eram pessoas da região mediterrânea oriental, basicamente judeus e gregos, extremamente inteligentes, entretanto, muito mais duros, toscos e insensíveis do que seus conterrâneos de hoje. Possuíam toda a vida suas virtudes e suas fraquezas. Tinham certeza, tanto os gregos como os judeus e quaisquer outras raças daquelas regiões, que seu Deus ou deuses cuidariam de suas necessidades, se eles as especificassem da maneira aprovada, muito embora a maneira aprovada fosse muito parecida com uma forma tradicional muito inexpressiva de sua identidade pessoal ou personalidade. Talvez aquela gente precisasse ser também ensinada a amar o próximo como a si mesmo, mas vamos assumir que eles amavam-se a si mesmos inicialmente, o que não podemos dizer dos povos existentes hoje em dia no mundo. Lendo o Novo Testamento, portanto, não apenas teremos que ver aquilo que lá encontrarmos, e porque teremos também que aceitá-lo como verdadeiro. Uma passagem que perturba algumas pessoas
com relação à visualização criativa, embora ela esteja relacionada à oração e não à visualização criativa. Aqui está em Mateus, capítulo 6, versículos 7 e 8. É quando rezardes, não multipliqueis as palavras como fazem os pagãos. Pensam que devido à força de muitas palavras é que são atendidos. Não sejais semelhantes a eles, porque o vosso Pai sabe do que precisais antes de fazerdes o pedido. Uma outra passagem no mesmo capítulo, versículo 25 até o final, enfatiza o tema de não ficar ansioso, que aconselhamos seja para rezar, para fazer visualização criativa ou qualquer outra coisa em relação ao seu futuro. Você deve acreditar naquilo que decidir fazer, ou então, se não conseguir acreditar piamente na sua decisão, pelo menos tente não fazer nenhum julgamento a respeito, ou seja, você deverá esperar de mente aberta para ver o que acontece. A ansiedade é totalmente destrutiva, não apenas para os delicados padrões astrais, como também para você, para a sua energia, para o seu sono, para a digestão e para o sistema nervoso. Por esta razão, é que embora você deva prudentemente decidir a respeito do que fazer com relação ao seu futuro, e a visualização criativa é a melhor forma de trabalho mental para isso, não fazer nada é ainda melhor do que se preocupar. Mas voltando ao Novo Testamento, Mateus capítulo 9, versículo 9, veremos que o próprio Mateus trabalhava como coletor de taxas num posto de alfândega, e talvez ele próprio se preocupasse muito com dinheiro. Talvez por isso mesmo ele colecionasse conselhos sobre esse assunto. De qualquer maneira, as pessoas retratadas por ele em seu evangelho são pessoas muito naturais, e sempre que querem algo, elas pedem por aquilo de maneira perfeitamente natural. O Cristo lhes dá também, sem qualquer tom de censura ou reprimenda, embora as pessoas estejam lhe pedindo benefícios terrenos. Geralmente, pedidos para o restabelecimento da saúde própria ou de alguém muito próximo. E assim, vemos a cura do leproso, Mateus 8:2. Aconteceu que um leproso chegou perto e se prostrou diante dele, dizendo: Senhor, se queres, podes curar-me? E a cura do filho do centurião, Mateus 8:6. Senhor, meu filho está de cama em minha casa, atacado de paralisia e sofre horrivelmente. Vemos também em Mateus 9:18 a ressurreição da filha de Jairo. Minha filha acaba de morrer. Vem, põe a mão sobre ela para que volte à vida. Teriam sido essas histórias contadas para que as pessoas buscassem um remédio mais elevado para suas dores terrenas? E quem poderia esperar que essa gente parasse de pedir aqueles benefícios? Se examinarmos os outros evangelhos, nos depararemos com pessoas sendo inquiridas pelo Cristo para que especificassem aquilo que desejavam, embora suas necessidades fossem evidentes, como, por exemplo, em Marcos 10:46 a 52, onde vemos a cura do cego Bartimeu, quando Jesus lhe perguntou: Que queres que eu te faças? O cego respondeu: Mestre, que eu veja de novo. Da mesma forma, vamos encontrar João 5:6, onde encontraremos o homem na beira da piscina de Betsatá, que estava doente havia 38 anos. Quando Jesus o viu estendido e sabendo que havia estado muito tempo naquela situação, perguntou-lhe: Queres sarar? Com certeza, a partir desses exemplos deveríamos aprender o que é bom para as pessoas, e que desde os primórdios dos tempos tem sido reconhecido como bom para as pessoas. Declarar especificadamente aquilo que elas desejam. Porém, ainda temos mais algumas passagens do Novo Testamento para comentar. Em Marcos,
11, 22 a 24, encontraremos: Tende fé em Deus. Eu vos declaro esta verdade. Se alguém ordenar a este monte, levanta-te, joga-te no mar, sem duvidar no seu coração, mas crendo se cumprirá a sua palavra, ele o conseguirá. Por isso vos declaro: tudo o que pedirdes na oração, crede que certamente o recebereis, e vos será concedido. O versículo seguinte trata de perdoar aos outros na oração para receber o perdão para si. E, portanto, esta passagem tem relação também com aquela de Mateus, capítulo 6, que termina com a oração do Senhor, na qual estão essas palavras: vai para dentro do teu quarto e ora para o teu Pai que está presente em lugar oculto. Ele não diz para o teu Pai lá em cima no céu, mas ao Deus, em que as pessoas devem crer, que também está mencionado em Lucas 17, 21. Nem se poderá dizer, ele está aqui ou ele está lá, porque o reino de Deus está dentro de vós. Aconselhamos a leitura do Novo Testamento, especialmente essa última citação que temos certeza esclarecerá muitas coisas ao leitor. Finalmente, chegamos à passagem que responderá e elucidará aquela outra, Mateus 6, 7 e 8, com a qual começamos nossa pesquisa. Essa história, conhecida como a parábola da viúva importuna, está descrita em Lucas 18, 1 a 8. Esta senhora tinha um inimigo a quem temia, e contra o qual ela desejava que ela a protegesse a todo custo. Foi então até o juiz da cidade, que não temia a Deus, nem respeitava os homens. Durante muito tempo, o juiz se recusou a proteger a viúva. Depois pensou: embora eu não tema a Deus, nem respeite os homens, no entanto, como esta viúva me incomoda, vou fazer-lhe justiça, senão ela não para de me aborrecer. Então o Senhor acrescentou: escutai o que diz este juiz perverso. E Deus não fará justiça em favor dos seus eleitos, que chamam dia e noite por ele? Por acaso vai demorar em socorrê-los? Fazendo uma comparação entre esta e a passagem de Mateus, podemos ver que as pessoas são, de fato, solicitadas a dizerem explicitamente o que desejam e que devem repetir o procedimento até conseguirem o que pediram. Quanto ao alerta com relação à repetição sem sentido, é um aviso contra a repetição de palavras sem significado, ou que não falam o que você quer dizer, mesmo que pronunciadas pela primeira vez. Portanto, o Novo Testamento advoga realmente os meios mentais e espirituais para a realização de suas necessidades terrenas. Fazemos ainda mais uma ressalva, que inúmeras pessoas são inclinadas a sentir com relação à utilização dessas maneiras. Para elas, basta encontrar um item necessário. Tentar obter dinheiro por meio deste método é ainda um pouco suspeito. Elas reagem na verdade, da mesma forma que os nossos ancestrais devem ter reagido em tempos remotos, quando a barganha era a forma de comércio aceita e respeitada pelos homens, enquanto o dinheiro ainda não havia sido totalmente absorvido pela sociedade. Essa época realmente ocorreu e achamos que no futuro também o dinheiro será igualmente substituído na civilização prevalecente. Todavia, em nosso tempo e em nossa civilização, o dinheiro é um meio aceito para se obter aquilo que se quer, seja para pagar uma refeição, um passeio ou mesmo um retiro espiritual. Além disso, existem alguns benefícios que poderiam ser obtidos pela visualização criativa, mas que o homem não seria esperto de procurar, a menos que já possuísse uma soma considerável de dinheiro, com a qual pudesse mantê-las dentro de sua órbita, como, por exemplo, uma casa, um carro, uma esposa. Este comentário
tem a ver com o tema da construção por etapas, que mencionaremos novamente ao longo do livro. O dinheiro, portanto, é algo que geralmente exerce um apelo sobre nós no plano mental, mais do que no plano emocional, embora consigamos fazê-lo apelar ao nível emocional também, não tanto por sua causa, mas principalmente pelas coisas que poderemos fazer com ele. Para evitar qualquer tipo de conflito interno, entretanto, precisamos nos assegurar que a ideia do dinheiro não é, talvez inconscientemente, repugnante com relação à nossa natureza emocional, seja porque esteja fora da ordem natural das coisas ou porque alguma regra em nossa infância nos disse que o dinheiro é sujo, tendo ficado, não se sabe bem porquê, até então ao lado das funções excretoras do corpo humano. Na realidade, dentro do corpo político de qualquer nação organizada ou dentro de uma comunidade, o dinheiro possui uma função definida, real demais para ser considerada metafórica. O dinheiro envolve um tipo de simbolismo altamente acertado, que preenche verdadeiramente o papel que ele representa, vitalizante e nutriente. O dinheiro oferece os meios de renovação e as diversas formas de atividades, levando ao crescimento material e à realização mental. O dinheiro representa o sangue, e a saúde da corporação inteira depende da sua circulação. Tal como o suprimento de sangue num membro, o dinheiro assegura ao indivíduo o poder de viver e agir à sua própria vontade dentro da comunidade, tanto quanto possível. Certa vez, um jovem que se interessava pelos aspectos mais profundos da vida foi questionado por essa atividade e prontamente desculpou-se dizendo: "Eu vendo seguros, seguro de aposentadoria, educação, essas coisas." Disseram-lhe então que ele não tinha motivos para se desculpar, pois estava ajudando outras pessoas a refletirem sobre a importância de garantirem o fluxo de sustentação da vida, de forma que pudessem continuar vivendo e agindo de maneira certa. Um dos erros mais comuns com relação ao dinheiro é o de retirá-lo de circulação para guardá-lo. Isto é bem diferente do conceito de poupança, que tem uma finalidade precípua. Com os ganhos de nível baixo, não existem muitos riscos ou perigos, porque o dinheiro recebido pelo trabalho no mundo material não é considerado como um ganho, mas sim como uma troca, ao passo que qualquer outra coisa obtida pela simples atividade astral, como já dissemos antes, tem o caráter absolutamente transitório. Com os ganhos ativados a partir de um nível mais elevado, entretanto, o método que será todo seu para que você possa utilizá-lo da maneira que melhor lhe prouver, quando você terminar a leitura deste livro, é importante mantê-los em circulação. Da mesma forma que cada parte do seu corpo funciona como parte do plano do seu sistema total de vida, você também estará funcionando como parte do plano do cosmo. Você não iria preservar um dos braços em melhores condições de saúde com um torniquete para evitar a circulação do sangue naquele local, a menos que o seu braço tivesse sido atingido por um projetil ou mesmo picado por um inseto venenoso. E mesmo assim, o torniquete só pode ser usado por pouco tempo, pois do contrário, o braço ficaria completamente comprometido, vindo inclusive a morrer. Da mesma maneira, se você guardar seus ganhos com avidez, você estará se pondo para fora da circulação, impedindo que você faça parte da corrente da vida. Use prudentemente muito bem tudo aquilo que você atrair para si e, mais uma vez, mantenha a circulação. Poderíamos escrever um livro inteiro a respeito da ética do uso do dinheiro, mas basta apenas olharmos para os princípios fundamentais para vermos em nossa cultura como é e de como vem se desenvolvendo ao longo dos séculos, que o mau uso do dinheiro
bem como de qualquer outro recurso terreno, é um mau uso de algo que é bom por si mesmo. Se precisamos de dinheiro para melhorarmos na vida, para nos expressarmos e para evoluirmos enquanto seres humanos, devemos buscá-lo nas fontes mais elevadas. Certa vez, John Wesley, 1703-1791, homem visionário e prático em sua época, foi perguntado a respeito do que diria seus seguidores com relação ao dinheiro, e ele respondeu: obtenha tudo o que puder, dê tudo que conseguir. Vamos agora deixar de lado um pouco o assunto do dinheiro e pensar de que maneira, na verdade, poderíamos aplicar o princípio citado acima a outras dimensões da vida, tais como força-cura, visão interior, expressão através das artes, conhecimento, ensinamento, sabedoria e liderança. Existem várias maneiras pelas quais esses dons podem ser obtidos, mas em todos os casos, para que você consiga continuar a operação, você precisará manter e sacar de seus próprios elos com as fontes superiores. Continuar, de uma forma ou de outra, a manter a circulação externa. Naturalmente, você não precisará adotar todas as formas de doação que mencionamos no livro. Você poderá manter a circulação sem realizar nenhum desses especificamente. Reflita apenas em como é bom para as pessoas quando elas encontram alguém que irradia vitalidade, segurança, otimismo e amizade. Esse alguém tanto pode ser um médico como um cobrador de ônibus, um estudante, enfim, qualquer um pode fazer o dia para muita gente, porém apenas se a vitalidade e o restante dela estiverem ali para serem doados. Quando você tem a força da vida fluindo em toda a plenitude na sua direção, este é o tipo de pessoa que você será, e provavelmente muito mais. Essa plenitude, essa contínua canalização de força vinda dos níveis superiores para fora, não se limitam apenas a ajudá-lo na obtenção das coisas idealizadas mais facilmente. Pense no benefício geral que isso pode trazer para a sua vida mental, para a sua vida emocional e para a vida do seu corpo. Pense no benefício que isso trará para a sua saúde, para o seu tônus vital. Muitas pessoas estão tão acostumadas a não ficarem doentes que, ao descobrirem o grande potencial da visualização criativa, nem lhes ocorre que uma saúde perfeita pode ser um de seus desejos. Portanto, em suas sessões de visualização criativa e em outras ocasiões também, reserve deliberadamente um momento para se enxergar experimentando a vida de maneira sadia, forte, confiante, colocada, atraente e radiante. E como fazer isto? De uma porção de maneiras, mas damos aqui uma forma experimentada e eficiente, que poderá, caso você assim o deseja, tornar-se parte integrante do seu programa de visualização criativa. O que quer dizer níveis superiores? Com certeza, você visualiza um nível superior, de onde tudo mais emana até você. As pessoas costumam descrevê-lo de várias formas e com diversas conotações a saber: Deus, a chama divina dentro do ser, o eu superior, o amigo divino ou amante divino, anjo da guarda e etc. Caso o leitor tenha algum conhecimento sobre yoga, ou cabala ou qualquer outro ensinamento iniciático, então poderá escolher um nome ou conceito que se aplique ao que dissemos logo acima. Se você não conseguir se identificar com nenhum deles, talvez o eu superior seja a escolha mais segura. Você não deve confundir o seu eu superior com o seu eu inferior, mas da mesma maneira, ele está relacionado totalmente com você. O eu superior é a chama verdadeira da mente divina e está em unidade e harmonia perpétua com essa mente. Porém, você não precisa se preocupar com pensamentos do tipo: ele está ocupado demais
cuidando dos milhões de outras pessoas das milhares de galáxias do universo para se preocupar com você. Você e o seu destino têm importância única. Você é unicamente importante para o seu eu superior. O autodesenvolvimento não é competitivo. O seu progresso não estará impedindo o de ninguém mais, mas justamente o contrário. Então, onde fica esta fonte superior? Ou melhor, uma vez que ela é uma realidade espiritual e não material, onde podemos enquadrá-la? Se você estiver falando a respeito de Deus, então com certeza se dirigirá lá para cima. Se estiver falando a respeito da chama divina, então dirá aqui dentro. Se disser eu superior, você tanto pode enquadrá-lo lá em cima como aqui dentro. Ambos são verdadeiros, embora nenhum dos dois seja realmente adequado para defini-lo. Contudo, essas duas expressões oferecem, ao menos, algo para produzir uma imagem. Visualize uma luz intensa, cintilante, pulsando, fluindo de algum lugar de dentro de você, de dentro da sua psique, esparramando-se por todas as partes do seu ser, físico ou não, emanando de toda a superfície do seu corpo, espalhando-se à sua volta, de forma que você seja cercado em todas as direções por uma forma elíptica de brancura luminosa e vívida. Ou tente ver a origem dessa luz maravilhosa, como um globo branco e fulgurante bem acima de sua cabeça. Desse globo vem uma luz cintilante que desce e permeia cada parte de seu ser físico e não físico, ao mesmo tempo em que se esparrama à sua volta, de tal maneira que você fique cercado de todos os lados por uma forma elíptica luminosa, intensa e viva. Em ambos os casos, experimente essa luz, não apenas como uma radiante e intensa permeação, mas também como um calor pulsante, como a benévola e forte luz do sol. Paz, felicidade e segurança total invadem a sua psique e o cercam, tal como a luz clara e o calor benéfico o cercam também. Embora a luz esteja invadindo e permeando você inteiramente, você pode concentrar sua atenção em alguma parte do seu ser, se assim o quiser. Veja o percurso vitalizante e cheio de brilho através do seu corpo físico. Sinta-o limpando e aquecendo você, à medida em que a luz penetra no ombro dolorido ou em qualquer outra região do seu corpo que o incomoda. Não se esqueça de fazer a respiração rítmica durante essa atividade. Sinta a influência dessa luz, imediatamente tranquilizadora e energizadora, começando pela ponta dos dedos das mãos e dos pés, até o mais profundo de sua psique. Depois de algum tempo de tranquilidade e contemplação, faça com que a luz vá diminuindo até desaparecer completamente do seu consciente. Mais adiante, nos capítulos que se seguem, você aprenderá a maneira de combinar a experiência da luz do eu superior com as técnicas mais eficientes de visualização criativa. Entretanto, a prática que acabamos de lhe ensinar é e continuará sendo de extrema importância em sua vida. Esta é uma das maneiras pelas quais você terá condições de saber e sentir um pouco da benevolência que o seu eu superior sente por você. Experimente-a o mais completamente possível e com a máxima frequência que puder, diariamente ou várias vezes ao dia, e você saberá que você vive e se movimenta dentro dele.